Nós vamos seguir no fim do capítulo 2. Por favor. Nós vamos ler o último trecho, a última perícope do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E nós vamos entrar no começo do capítulo 3. É importante que você abra sua Bíblia, é importante que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, porque ela é vida para você. É o próprio Deus falando com você. Então valorize esse momento, valorize esse ensino. E isso começa com a leitura. É importante que cada um de nós leiamos aquilo que Deus quer falar conosco. Todo mundo pronto? Agora segura aí. Eu gostaria de pensar com vocês nessa 11ª mensagem no Evangelho de Marcos, e o nome dessa série, obrigado, é Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. E nós vamos, ao longo do tempo, trabalhando e aprofundando no Evangelho de Marcos algumas questões. Mas antes de entrar no texto propriamente, eu gostaria de te chamar para pensar. Alguma vez na sua vida, você já se indignou com alguma situação e disse essa frase: tinham que criar uma lei para proibir isso. Alguém já falou isso em algum momento? Só para eu saber, dá uma balançadinha na cabeça. É porque eu já ouvi muita gente falando isso, mas talvez foi só a minha experiência. Mas pelas cabeças balançando, não sou só eu. Talvez, em algum momento, você tenha desejado, lidar com essa questão criando leis, E você pensou em alguns tipos de leis. Talvez uma lei que proteja os animais como seres humanos, com direitos legais igual aos seres humanos. Talvez você é desses. Mas talvez você não tenha pensado, e quem vai definir quando é prioridade entre os dois? Ou tenha pensado, não, deveriam proibir, criminalizar palavras que constranjam ou ofendam alguém. Que não existe na Constituição hoje, não existe no Código Penal hoje algo claro sobre isso. Mas aí a pergunta é, quem tem condições de decidir o que é ofensivo e em qual contexto é ofensivo? Isso seria um problema. Ou talvez você seja daqueles que pensam, não, deveria ter leis para impor limites aos lucros das empresas. Esse desejo desenfreado por dinheiro. Mas nós precisamos pensar, como lidar com o desestímulo para que pessoas empreendam? E a perda de empregos. Mas, tirando essas leis que são grandes, sobre coisas globais, você com certeza na sua realidade já pensou em algumas regrinhas, e você já as tem, que não podem ser infringidas lá na sua casa. Talvez a regra é, ninguém toca nos meus doces, senão você vai ter um problema. Não importa se está há 1 ano e está mofado, é meu, não toque, senão nós vamos brigar. Ou quem sabe a regra do, eu gostaria que quando a visita me vê bocejar, ela já fosse embora sem eu precisar falar nada. Talvez dentro da sua cabeça essa lei existe. Ou uma mais polêmica aqui, que divide os seres humanos em 2 grupos. Aqueles que odeiam uva passa nas festas, nas comidas de final de ano, e os que amam. Talvez seja uma lei da sua cabeça. Ter uva passa é uma ofensa. Ou não ter uva passa é uma ofensa. Mas existem algumas leis, talvez nós gostamos de pensar que seria melhor o trabalho. Meu chefe não pode me pressionar. Essa seria interessante, hein? O mundo ia entrar em colapso, mas tudo bem. A lei do meu chefe não pode me pressionar. Ou ninguém pode levar crédito no meu lugar. A maior parte das empresas pararia de funcionar se fosse assim, Ou quem sabe as leis que nós temos na igreja, aquelas silenciosas, talvez a gente não fala para ninguém.
O pastor Mário deveria parar de usar exemplos de filmes que eu não conheço. Ou o pastor Oscar tem que incluir mais imagens nos slides dele. Ia ficar tão legal um coraçãozinho ali. Ou a música deveria ser mais animada. Ou mais MPB, mais erudita, uma coisa, né? Vila Lobos, quem sabe. Ou o GP. Não, o GP tem que ser focado nos de fora. Não, o GP tem que ser focado nos de dentro. Não, o GP tem que ser focado em todo mundo. Ou em tudo. Quais são as suas expectativas? Qual é a coisa que você coloca na sua cabeça que todo mundo deveria seguir? Ou dizendo de outra forma, o que na sua cabeça você pensa? Só deveria fazer parte da nossa igreja quem for isso. Ou quem fizer aquilo. Vamos pensar sobre isso. Como nós concluímos essa frase? Essa tendência de criar leis e regras não é nova, seja na sociedade, na família, na igreja, e elas revelam algo importante sobre nós. Não pense no outro, tá bom? Pense em você. Essa é a hora para nós pensarmos em nós. O que revela é que queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Simples. É isso que nós queremos. Só que isso nos coloca em rota de colisão com o rei, o soberano, aquele que governa a realidade de todas as coisas. E só tem espaço para um rei no universo e na nossa vida. Hoje nós vamos olhar para os legalismos, para um legalismo específico no tempo de Jesus, e nós veremos como o legalismo confronta as expectativas humanas e como Jesus confronta o legalismo. Mas veremos que Jesus oferece algo muito melhor para mim e para você do que regras. Ele nos oferece mais do que nós pedimos ou pensamos. Mais do que a vida boa que nós desejamos desesperadamente. Amém? Agora, vamos ler com fé a palavra de Deus, Marcos 2. Leia desejoso de que Ele fale com você e te nutra. No versículo 23. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados? E ele respondeu, vocês nunca leram? O que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer. E ainda deu esses pães aos seus companheiros? Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, deformada. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra diante do teu povo. Nos capacite a ver as belezas da verdade do Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Cative os nossos corações.
Nos ajude a enxergar a beleza do Evangelho, do amor do Senhor por nós, através da Tua palavra. Nos ajude a encontrarmos descanso em Ti e não nas nossas regras. Nos ajude a valorizar e desfrutar a graça do Senhor, os privilégios do Senhor sobre nós. E eu peço de forma especial que o Senhor nos una como igreja ao nos unir a Ti e nos santifique. E eu peço, Senhor, por mim, para que eu seja um instrumento capaz de comunicar Tua vontade. O Senhor sabe o custo dessa mensagem e o Senhor sabe a necessidade que eu tenho de graça e que os meus irmãos têm de graça para me entender também. Sê sobre nós, ó Espírito Santo. Ajude-nos, capacite-nos, alegre-nos, confronte os nossos pecados e nos encha de alegria em Ti. Salve pessoas aqui que não Te conhecem, ó Deus, que nunca se renderam a Ti, que nunca se posicionaram diante do Senhor, se submetendo a Ti. E renove os nossos corações e a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Diante disso que nós lemos, o resumo que eu dei foi que Jesus é o Senhor da lei e nos ensina a importância do descanso nele, através de obedecer o Evangelho. Jesus é o Senhor da lei e nos ensina a importância do descanso nele, através de obedecer o Evangelho. E relembrando a nossa última mensagem, nós lemos dos versículos 18 até 22, e nós falamos sobre a questão do jejum, os fariseus, e Jesus deixou bem claro que as expectativas daqueles líderes do judaísmo do tempo de Jesus não seriam atendidas com ele. Ele não ia entrar no jogo, ele não ia entrar no esquema deles. E ele não iria se submeter àquelas manifestações de piedade, de espiritualidade que eram falsas, eram externas. E ele nos dá um pequeno vislumbre lá no versículo 19, falando que ele é o noivo esperado. Isso tem implicações sobre o fim dos tempos e o propósito da igreja. Ele deu um indício de que nós um dia viveríamos um relacionamento perfeito com ele. Só que esses ensinos de Jesus, confrontando a lei, confrontando os hábitos religiosos, começaram a pavimentar o caminho para que ele entrasse em rota de colisão com aqueles líderes. E aqueles líderes não brincavam. Eles tinham legalmente, estruturalmente, condições de atacar Jesus e de fazê-lo sofrer. E Jesus decidiu tocar no ídolo mais amado e admirado dos judeus, o sábado. Jesus decidiu não fugir, mas lidar com isso. E eu quero pedir a atenção de vocês para nós pensarmos o que é o sábado. Porque nós não vamos conseguir caminhar se nós não unificarmos a nossa ideia sobre o que é o sábado. E eu vou gastar um tempo considerável dessa mensagem estabelecendo perspectivas do que eles pensavam, do que a Bíblia diz, como nós cremos como igreja, para que depois possamos seguir, beleza? Vocês vão. Sábado, ou Shabat, significa parar de trabalhar, tirar uma folga, parar e descansar. E o Shabat, que eles viviam, o sábado, era parte do conjunto dos 10 mandamentos. E aí fica o desafio, você conhece os 10 mandamentos de cor? É um ótimo exercício para se fazer. Mas eu quero lembrar vocês. O primeiro mandamento, não tenham outros deuses diante de mim, só há um Deus verdadeiro. O segundo, não façam imagem nenhuma da divindade. E não adore essa imagem. O terceiro, não fale o nome de Deus em vão. E o quarto, lembra-se do dia de sábado para o santificar. O sábado era um símbolo da aliança entre Deus e Israel, que era o seu povo. E o fundamento do sábado, como nós vamos ver mais para frente, tanto é a criação, Gênesis fala sobre isso,
Mas lá em Êxodo, quando Deus dá a lei, Êxodo 20, 11, ele remete àquilo que aconteceu na criação. 6 dias ele cria, 1 dia ele descansa. Em Deuteronômio 5, que é a repetição, porque todo aquele povo que viu o Êxodo, quase todo aquele povo, é eliminado nos 40 anos no deserto. Deuteronômio já são novas famílias, filhos daqueles, netos daqueles que precisavam aprender a lei. Em Deuteronômio 5,15, a ênfase já não é a criação, o Senhor descansou no 7º dia. A ênfase é, o Senhor tirou vocês do Egito. Então tem essas duas perspectivas a respeito do sábado no Antigo Testamento, e nós podemos comparar elas, que em Êxodo 20, nós temos aí Deus falando, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, ao 7º descansou. Então Deus abençoa, Ele santifica, Ele separa, Ele torna esse dia especial, em Êxodo. Lá em Deuteronômio 5, Ele fala que o motivo pelo qual eles deveriam separar, santificar esse dia, é porque Deus tirou eles lá do Egito. Eles eram escravos, viviam sendo humilhados, sofrendo, e aí Deus faz o quê? Resgata eles e fala, agora guardem o sábado. Israel, semanalmente, era relembrado de que eles não eram como os outros povos e que eles não precisavam confiar em si mesmos para a sua vida, para a manutenção da sua vida. Mas ao descansar dos seus trabalhos ao sábado, eles professavam ter confiança em Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que cuidou deles. O Deus que tirou eles do Egito e continuaria sustentando. Era isso que significava também o sábado. Porque os outros tinham que trabalhar, fazer os sacrifícios aos deuses, e era algo estressante, cansativo e imparável. E aí o Deus da Bíblia, Ele diz, não, eu quero que vocês descansem um dia. E aí, eles descansavam e não passavam fome. Eles descansavam e a vida deles não piorava. Porque o próprio Deus os sustentava enquanto eles eram obedientes. Resumindo, o sábado para o hebreu era descansar do trabalho e cultuar a Deus. A ênfase era o descanso e cultuar a Deus. E diante disso, nós temos que fazer uma pergunta. Ok, Mário, a não ser que esteja alguém aqui com ascendência judaica, o resto de nós, gentios, não judeus, o que isso tem a ver com a gente? O que o sábado tem a ver comigo, que estou na nova aliança, metaforicamente e objetivamente hoje? O que tem a ver conosco, com a nossa igreja? Ora, o sábado, em uma perspectiva teológica, ele é continuado no domingo cristão. Existem irmãos que interpretam assim. Do mesmo jeito que tinha o sábado no antigo, tem o domingo no novo, é lei, tem que ser vivido igual, nos mesmos termos. É como se houvesse uma migração, uma continuidade. Então o sábado era o dia do Senhor e o domingo se torna o dia do Senhor. Só que nós temos um problema. Com essa visão, não descansar e cultuar exclusivamente a Deus é pecado. Festa, corta. Estudar mais, não. Essa é a implicação para as pessoas que têm essa visão. Fazer concurso, então, nem se fala. Nem vestibular. Porque domingo é dia para culto, é dia para descanso físico e para desfrutar com a sua família. Segundo essa interpretação bem restrita. E era assim que o judeu fiel deveria trabalhar, deixando sua profissão. Ele deveria desfrutar da vida, descansar. Só que a outra interpretação é que o sábado foi cumprido em Cristo, aquilo já aconteceu, foi cumprido, e não tem uma continuidade nos mesmos termos. Então, nessa interpretação, o sábado
descanso, ele ganha uma conotação espiritual. Uma conotação que não é física, concreta, no 7º dia, parar. E aí, nós temos uma mudança mais drástica. Porque Jesus Cristo ressuscita no domingo, não no sábado. E ao ressuscitar no domingo, a igreja passa a se reunir no domingo. Sábado, 7º dia, domingo, 1º dia da semana. Isso é uma mudança grande, é uma mudança cultural e estrutural para a sociedade. Nessa perspectiva, você pode fazer o seu concurso, trabalhar, fazer a festa de aniversário do seu filho, porque nessa perspectiva, e na outra de uma forma mais restrita, todo cristão, quer coma, quer beba, faça a prova ou limpe casa, tem que fazer isso para a glória de Deus. Amém? Essa é a perspectiva que nós lemos a partir de 1 Coríntios 11 também. Ou 10, 1 Coríntios 10. E lá em Atos 20, versículo 7, quando Lucas está falando sobre o começo da igreja, ele diz assim: no 1º dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, coisa que nós fizemos aqui. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Imagina, culto da noite, vamos estender até a meia-noite. Tem uma coisa meio dramática que um irmão, né, fica com sono, cai, morre, mas aí não tem problema que depois Deus ressuscita ele. Mas por que eles tiveram que estender a mensagem no 1º dia da semana até a meia-noite? Porque o dia que o judeu parava de trabalhar era o sábado. A igreja começa se reunindo no 1º dia da semana, tendo que trabalhar do mesmo jeito. Então, ou eles tinham que se reunir muito cedo, ou eles tinham que se reunir depois do trabalho, estressante, braçal. E aí, eles estendem até a meia-noite. Porque era o dia que a igreja se reunia. Mas lá em 1 Coríntios 16, 2, fala: no 1º dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, oferta financeira aqui, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O dia que a igreja se reúne é o dia que a oferta deveria ser coletada. Aqui está falando o 1º dia da semana. No começo ali da estruturação da igreja. Só que aí a gente tem Apocalipse e tem uma ligeira alteração no linguajar. Apocalipse 1, versículo 10, João escreve: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Opa! Aconteceu uma mudança aqui. O que era chamado de 1º dia da semana, para os cristãos, lá no final do 1º século, com uma estrutura mais trabalhada, com todo mundo mais acostumado, o que era essa novidade em Atos? As igrejas já estão num segundo momento, entrando numa terceira geração de crentes, eles já deram um nome: Dia do Senhor. O Espírito vem e conduz João às revelações do Apocalipse no dia do Senhor. E aí você deve ter percebido que a nossa igreja segue a segunda posição, naturalmente, sobre a não continuidade do sábado como lei, mas o domingo cristão como base para nós nos dedicarmos ao Senhor. Não como uma regra, para a gente ficar vigiando os outros, mas como um presente para nós descansarmos e cultuarmos. E sim, nós temos o privilégio de domingo, para a maior parte das profissões, ser instituído junto com o sábado como final de semana. Para esses crentes aqui não havia isso, tá bom? Lembrem-se disso. Era culto, estudo, dedicação a Deus, enquanto tinha trabalho e ninguém ia parar o dia para poder dedicar. A igreja cresceu e se desenvolveu nesse contexto. Agora, é claro que isso trazia limitações e isso trazia conflitos para uma igreja que era tanto de origem judaica quanto gentia. E aí Paulo escreve muito sobre isso. E a gente pode ver lá em Colossenses,
Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que estava havendo um atrito na igreja. Uns falam, não, é o sábado, outros, não, é o domingo. E aí, como é que a gente vai caminhar junto? E aí Paulo diz assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Basicamente essa é a estrutura religiosa do judeu. Festas, datas de colheita, etc. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo aqui está falando, o sábado encontrou o seu cumprimento em Cristo, por isso, crentes, não fiquem criando regras uns para os outros e culpando uns aos outros sobre o sábado. E Tom Schreiner, um teólogo, diz, o que Paulo diz aqui é notável, porque ele junta o sábado com as leis alimentares, as festividades, como a Páscoa, as luas novas. E todas elas eram sombras, coisas que perduraram até Jesus Cristo vir. Com a morte e a ressurreição de Cristo, a observância do sábado como lei, como regra, não é mais uma questão de obediência ou não a Deus. É uma questão de consciência. É uma escolha dada pelo Espírito Santo, segundo a instrução bíblica, para você saber. Porque imagina, gente, nós estamos acostumados a cultuar no domingo, certo? A maioria aqui. Se a igreja decide deliberadamente, não, o nosso culto público será agora às quintas-feiras, 2h da tarde. Isso é um problema para você? Isso seria um problema para você? Seria. Você ia conseguir participar? A maioria não ia conseguir. Então entenda que Paulo está trabalhando a unidade da igreja, num aspecto teológico, com desdobramentos práticos. E nós precisamos lembrar, a salvação não depende da guarda do sábado e nem do domingo. Nem do domingo. Ela depende de confiar exclusivamente em Cristo. E conversando com o pastor Oscar essa semana, ele me deu uma informação interessante. Ele falou, Mário, algumas cidades turísticas aqui do Brasil, até perto daqui, elas têm o culto do pessoal da igreja mais cheio, mais forte na segunda, não é no domingo. Por quê? Porque domingo eles estão trabalhando, é uma cidade turística. Para a gente viajar para lá, alguém tem que servir. E aí a igreja entendeu que o dia mais adequado é o dia do descanso deles, que é na segunda. E eles não estão em pecado. Eles não são menos igreja por isso. E aí eu quero trazer para nós um alerta. Nós não costumamos falar muito sobre isso aqui, mas um alerta de desdobramento prático, porque eu entendo que tem muitos irmãos aqui que não percebem alguns problemas doutrinários e suas implicações. E nós temos os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles têm uma doutrina que em algumas áreas é igual à nossa, mas algumas partes é diametralmente oposta e vai levar para outro lugar. Então, se você tem o hábito de consumir músicas adventistas, ler conteúdo adventista, é importante para você esse alerta. Para você conseguir entender o que está sendo dito. E sim, eu entrei no site com a declaração de fé deles para saber, não estou falando da minha cabeça. Nós temos aqui, quando eles falam sobre a interpretação do dom de profecia, eles dizendo que esse dom, coloquei errado, gente, mas eu vou ler para vocês. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e eles creem que foi manifestado no ministério exclusivamente de Ellen G. White. O dom existe e ele foi manifestado em uma pessoa. Seus escritos falam com autoridade profética. Profeta é quem fala em nome do Senhor. E provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Capacidade de corrigir a igreja. Na prática, uma autoridade igual à da palavra de Deus.
E lá quando eles falam sobre o remanescente, né, e a sua missão, eles colocam que... eu inverti o termo. Está invertido, agora eu entendi o que eu fiz. Então, do lado de cá, né, seria o título do lado de lá. Eles dizem assim: a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Beleza? Parou aí, estamos junto. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, abandono da fé, mistura de doutrinas, chega à igreja. E Deus levanta um quê? Um remanescente. Remanescente é um grupo pequeno de pessoas fiéis. Um grupo pequeno, um grupo exclusivo de pessoas fiéis, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe a sutileza? Percebe como isso nos separa? Não dá para termos comunhão bíblica, porque eles estão acrescentando uma autoridade junto à palavra, uma autoridade profética de alguém junto à palavra, e dizendo que esse conteúdo revelado a essa pessoa pode corrigir a igreja, dizer para onde a igreja tem que ir. E ao mesmo tempo eles dizem, de maneira sutil, nós somos o remanescente fiel. Isso é um problema. Então fique alerta. Veja os desdobramentos das doutrinas. Agora que o sábado ficou mais claro para nós, a gente consegue entrar no texto propriamente dito, porque a gente vai entender as mesmas coisas. E fica tudo muito mais rápido agora quando a gente sabe do que está acontecendo aqui. O primeiro ponto no versículo 23 e 24, os fariseus questionam os discípulos de Jesus. Porque eles eram os donos, os guardas do sábado. Você já viu isso em alguma igreja? As pessoas que têm o sentimento de os guardiões da igreja? Aqueles que têm que dizer o que deve e como deve acontecer? Era esse o sentimento dos fariseus. Só que no tempo de Jesus, esses homens, esses líderes, eles não só guardavam e falavam, está errado. Eles culpavam pessoas, expunham publicamente essas pessoas por não seguirem as regras do jeito que eles tinham instituído. E nessa época aqui, eles tinham estabelecido 39 tipos de atividades laborais que não poderiam ser feitas. Você é carteiro? Não pode. Você é aquilo? Também não pode. Você é médico? Você pode conter o sangramento e, se precisar, salvar vidas. Arrancar um dente já não pode, porque não é tão necessário. Esse tipo de regrinhas que eles criaram. E tudo isso, na perspectiva deles, era para fazer o quê? Para ajudar o pessoal a obedecer. Porque o povo era ignorante. E eles eram as pessoas que conheciam de Bíblia. Então, eles tinham que ajudar o povo a obedecer. Só que o que isso fazia? Dificultava. Porque eles colocavam fardos e mais regras e mais coisas e mais coisas. E as pessoas não davam conta de viver com esse tanto de regrinha. E essas tradições foram substituindo a Bíblia. E aí, a seguir, nós temos a resposta de Jesus, que é surpreendente. Porque eles acham que vão pegar Jesus. E Jesus responde de uma maneira que pega eles. Porque ele, inclusive, fala de uma maneira irônica: vocês, fariseus, povo líder, bom de Bíblia, vocês nunca leram o que Davi fez? Percebe a ironia de Jesus aqui? Ele está dizendo para essas pessoas, que são os especialistas em Bíblia, que se sentem no direito de julgar e condenar todo mundo, falando, mas vocês não conhecem a própria Bíblia que vocês dizem seguir? E aí ele cita uma situação que está lá em 1 Samuel 21, em que Davi, o rei mais amado da tradição judaica, aquele que foi falado que era um homem segundo o coração de Deus. Você quer conhecer um pouco de Davi? Lê o livro dos Salmos. Até os que não foi ele que escreveu foram influenciados por ele. E aí, o que esse homem está fazendo? Ele chega lá no tabernáculo, não era o templo ainda construído, quem vai construir é o filho dele. E ele fala, me dá alguma coisa para comer porque eu estou fugido. O rei Saul, um perverso, estava atrás dele. E o sacerdote fala, ué, eu só tenho pão que você não pode comer, porque isso é coisa do sacerdote. E ele dá mesmo assim.
Esses pães da presença eram coisas consagradas diante de Deus, que representava o povo. 12 pães, 12 tribos, e ficava uma semana, todo sábado trocava. E só quem podia comer era sacerdote. Davi não é sacerdote. E pela leitura bíblica, Deus não mata Davi, não pune Davi, não disciplina Davi. Ele fez o que a Bíblia diz que não era para ele fazer. E aí Jesus deixa claro que Deus não puniu Davi. Ora, nós temos um problema aqui. Se Deus deu lei, ela precisa ser obedecida, certo? O que Jesus está ensinando? Não precisa obedecer aquilo que você não quer, não. É isso que Jesus está ensinando? Não. Será que o Filho de Deus pecou, pisou na bola e nós nunca tínhamos notado? Não. O que Jesus está mostrando é que as regras possuem exceções. Quando nós vemos que no versículo 23, Jesus e seus discípulos estão andando, eles estão andando em missão, eles estão expandindo o reino de Deus. Isso era prioridade para Jesus. Eles não estavam brincando, eles não estavam à toa. E alimentar o povo que está levando a missão da coisa mais importante que há no universo, que é o reino de Deus e o evangelho, torna esses homens exceção. E para o meu ponto ficar claro, lá em Mateus capítulo 12, versículo 5, essa mesma história narrada, só que se inclui uma afirmação. Diz assim: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? O que Jesus está falando? Existe um tipo de povo que pode trabalhar no sábado e não trabalha pouco. Os sacerdotes naquela época trabalhavam muitos, mas eles não eram punidos por trabalhar no sábado. Os sacerdotes estavam servindo a Deus, servindo ao povo de Deus. Jesus e os discípulos estavam servindo a Deus, servindo o povo de Deus. Nesse caso, eles são exceção. Só que Jesus vai além. Ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está querendo dizer, gente? Ele está querendo dizer: vocês estão olhando errado. O sábado é um presente. Vocês estão usando errado o presente que Deus deu. O sábado não é para matar os outros, para diminuir os outros. É para desfrutar das coisas boas que Deus deu. Descanso, família, comida. Parem com isso. É isso que Jesus está falando. Só que através desse questionamento, ele está questionando toda a maneira que os fariseus se relacionavam com a lei de Deus. Ele está falando: vocês não sabem o Deus que vocês não sabem quem é o Deus que vocês dizem servir. Não é desse jeito. Não é um monte de regrinhas que vai conduzir vocês para um relacionamento agradável, feliz com Ele. Parem com isso. E a pergunta que fica implícita, que se eu e você tivéssemos lá, talvez nós fizéssemos, é: quem Jesus pensa que é? Porque ele está falando com os líderes, com os pastores, bispos, sei lá de onde você veio, apóstolos talvez da igreja que você veio, as autoridades que não poderiam ser questionadas. E o pessoal que estava vendo aquilo pensa: ué, quem que Jesus pensa que é? E aí ele vai responder quem ele pensa que é. E isso tem tudo a ver com o motivo de Marcos ter escrito esse evangelho para nós. Jesus pensa que é o Filho de Deus, ou o Filho do homem, que é um termo correlato. Ele é aquele Messias prometido. Ele não é aquele menino do Natal que nós celebramos hoje. Ele é um homem, ele é um rei, ele não tem medo de confrontar a religião que se perdeu, que deveria seguir a orientação, mas se perdeu. Ele diz: eu sou aquele que vocês esperavam. Me escutem, parem de brigar comigo.
Ou, como uma música que alguns amigos gostam, Ele é aquele por quem a minha alma esperou, que está bem famosa essa música. Ele deveria ser ouvido. E a intenção de Marcos aqui, acumulando, desde o versículo 1 do capítulo 2, é deixar claro, ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus, ele tem poder, ele pode perdoar pecados, ele se contamina, ele oferece salvação, ele deve ser celebrado. Esse é Jesus Cristo. Ele é o seu Deus? Ele é o seu Salvador? Esse é o Jesus Cristo da Bíblia. Não o da televisão, não os das séries por aí. Existem algumas séries muito boas, mas ele extrapola, ele é muito maior. Ele é o próprio Deus homem encarnado. Você veio aqui para se encontrar com ele e ouvir a palavra dele. Lembre-se disso. Só que Jesus não foi covarde. Ele foi aplicar a teologia dele aonde? Lá na sinagoga, que é o começo do capítulo 3. Num sábado posterior, o que ele faz? Ele vai lá no quartel-general do inimigo. Ele não se satisfez, ele falou, não, vou lá no dia de culto deles. E eu preciso curar alguém. E isso mostra para nós que o sábado é para promover o bem, para servir, para trazer deleite e alegria. Jesus vai lá naquela sinagoga, aquele sábado. Só que perceba que é narrado lá no versículo 2, eles estavam observando Jesus para ver se ele curaria alguém. Olha que loucura, gente. A gente não pode perder isso. Eles sabiam que Jesus curava, Jesus fazia sinais que nenhum outro homem fazia, e ao invés de se renderem a Jesus, de verem que aquilo que ele diz é verdade, salva, transforma, eles querem prender Jesus, eles querem atacar Jesus. A dúvida deles não é que Jesus tinha poder de Deus para curar, é que não é o Deus que eles queriam, do jeito que eles queriam. Infelizmente, quem está com o coração fechado a Deus, a mente obscurecida, no amor ao pecado, ele vai ver os feitos sobrenaturais de Deus e vai tratar com desprezo. Vai falar, que legal. E às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Isso é por causa da mente obscurecida. São pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho. E a gente tem que fazer o quê? Continuar pregando o Evangelho para essas pessoas, continuar mostrando que Jesus é quem ele diz ser. Só que Jesus dá uma invertida neles. O que ele faz? Ele fala, vem para o meio, para todo mundo ver. E ele faz a pergunta para os fariseus. O sábado é para quê? É para fazer o bem? É para quê? E eles são covardes. Eles se calam. Eles não responderam Jesus aqui. E se o sábado é um presente de Deus para os seres humanos, faz todo sentido que Jesus cure um homem que tem a mão deformada, que convive com aquela limitação, aquela deficiência física que faz ele sofrer. Jesus não está mais interessado no debate da teoria. Ele quer mostrar misericórdia enquanto confirma a teologia dele. Essa é a diferença de Jesus, vida e ensino. Não só experiências e não só afirmações teológicas. Os dois, vida e poder. E o que Jesus faz? Ele vai curar aquele homem. E aí eu imaginando os fariseus, falando, mas que ousado. Vem aqui no nosso culto e faz isso na nossa cara. E lá no final do trecho que nós lemos, fala que eles foram se juntar com um grupo para matar Jesus. Eu não sei se você já planejou matar alguém, eu espero que não, mas se já planejou, eu espero que você se arrependa, ainda há tempo, se você não fez. Mas você tem que estar com muito ódio no coração para fazer isso. Esses caras estavam no culto deles, lendo a palavra de Deus e cantando, olhando para Jesus e com ódio dele, e saíram dali planejando matar ele. É isso que o legalismo é. Eu não quero esse Deus de graça. Eu quero as minhas regras e eu vou matar por isso.
eles demonstraram que eles eram hipócritas. E em João 8,44, Jesus faz um discurso duro, que nós não temos em outro lugar da Bíblia, que ele diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Jesus era ousado mesmo. Só que aqui nós temos um recorte dos sentimentos de Jesus diante disso. Lá no versículo 5, fala que Jesus olhou em volta e ficou indignado e entristecido com a dureza de coração deles. Olha que interessante. Jesus mostrando misericórdia para aquele homem, e ao mesmo tempo indignado com a dureza de coração daqueles outros. Gente, Jesus era homem, o Deus encarnado. Ele sentia as coisas, só que sem pecado. Ele se indignou santamente, e ele mostrou misericórdia de maneira incapaz de nós fazermos igual. No mesmo momento, na mesma situação. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus não é uma pessoa indiferente ao pecado e à maldade. Você sofre? Você já sofreu com a maldade dos outros? Você já causou, através da sua maldade, sofrimento aos outros. É isso que nós somos. E o que Jesus faz? Ele lida conosco. Ele encara o nosso pecado e ele dá conta. Ele encara o pecado que nós cometemos e dá uma resposta. Mas ele transforma as situações para que nós sejamos perdoados também. Ele se preocupa com você. Se você está sofrendo alguma injustiça agora, ele se preocupa com você. Ele não é indiferente ao pecado e à maldade. Ele talvez não vai te tirar imediatamente dessa situação, mas ele vai caminhar com você nessa situação. E ele vai te ajudar a responder isso de maneira que o agrade. E aí disso vem a própria pergunta. Quem é Jesus para você? Qual é o seu Jesus? Você que está nos visitando e é membro dessa igreja. Qual é o Jesus que você acredita? Será que é aquele Jesus paz e amor? Aquele Jesus que não diz não para ninguém? Aquele Jesus que diz assim: não, vem aqui, a sua vontade é mais importante. Se é esse o Jesus que você crê, não é esse o Cristo que se apresenta na Bíblia. Leia os evangelhos, você vai ver. Eu te chamo a pensar, qual é o Jesus que você crê hoje? Mas saiba que, nesse pensamento, ao mesmo tempo que ele pegava pesado com os religiosos, e talvez você está desse lado, o legalista, e você está identificando isso no seu coração, ele pegou pesado com esses religiosos. Com você que talvez está aí, não está nem aí para nenhuma religião, se sente superior porque não é hipócrita, porque não é desse povo de igreja, saiba que para você está tão ruim quanto. Porque se do lado de lá alguém não está obedecendo, do seu lado também não. Jesus chama de ambos os lados, religiosos falidos e ateus convictos. Se arrependam e creiam em mim. O Cristo da Bíblia é o Salvador. Ele é o Senhor. E é Ele que cura as nossas doenças. Cura e descanso. É isso que você precisa hoje. Não porque é dia 15 de dezembro. Também porque é dia 15 de dezembro. Mas acima de tudo, você precisa de cura e descanso. Porque quando a gente está nesse debate sobre o sábado, talvez a gente se perca. Não é criar mais leis que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de um Salvador, gente. Não do Salvador, do Jesus da cultura, o bebezinho decorado ali num canto, que você olha e fala, que bonitinho. Não, a gente precisa do Cristo todo, do bebê
que nasceu da Virgem Maria, até o homem de dores que morreu na cruz. Do homem confiável, verdadeiro, perdoador, mas não manipulável. Esse é o Jesus que o Evangelho apresenta e que nós precisamos. Em Isaías 53, nós temos falando que Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi atravessado, traspassado por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado por causa da nossa desobediência a Deus. Isso não é uma diversão, é sofrimento. Jesus sofreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Lembre no Natal de Isaías 53 também. É aquele bebê que deveria morrer. É aquele bebê que veio para salvar. Era fofinho pensar, mas lembre do final. Jesus pagou um preço caríssimo para nos dar a cura que nós precisamos. A troca do nosso coração corrompido, idólatra, egoísta, legalista. É isso que Ele veio fazer. Mas não se engane, Ele ainda cura mãos deformadas, cânceres e todo tipo de coisa. Amém? Nós confiamos nesse Deus. Mas a obra sobrenatural mais incrível que Ele faz é pegar um pecador, escravo do pecado, que ama o pecado, e transformar essa pessoa num filho de Deus, que ama a Deus e vive em prol dos outros. Esse é o maior milagre. E está acontecendo. Ele está fazendo isso. E talvez Ele quer fazer isso com você hoje. E se você está resistindo a Deus, pare de resistir. Ouça Ele te chamando através da palavra. Desista. Abandone as regras. É entre mim e você. E o que os fariseus fazem? Eles vão planejar como matar Jesus. Os fariseus vão se juntar com um grupo político para matar Jesus. E a gente vai ver os desdobramentos disso nos próximos capítulos. Mas que nós saibamos que esse homem que foi esmagado, que foi rejeitado, que foi traído pelos amigos, que vem sendo celebrado há 2000 anos, ele olha para você hoje. Ele encara você hoje e diz: ei, quem eu sou para você? O que você quer que eu te faça? Qual é o seu problema? Fala para mim. Eu estou disposto a te ajudar. Se arrependa e creia em mim. Venha a mim. Encontre descanso. O problema deles não é diferente do nosso, gente. Eu espero que todos nós percebamos aqui. O problema desses fariseus não é diferente do nosso. Por quê? Porque não há descanso sem Cristo, sem o Evangelho. Não há descanso enquanto nós confiamos em nós. Enquanto você confia que vai dar conta de viver. Você e eu não damos conta. Nós não fomos feitos para dar conta. E se alguma vez você percebeu que não dá conta de se satisfazer, de ser o pai, a mãe, a esposa, o profissional que você gostaria, de fazer todo mundo te amar, você está no lugar certo. Porque é esse tipo de gente que Jesus chama para vir até Ele e ser transformado. Talvez você está cansado de tentar provar a si mesmo. Viver com máscaras é cansativo. Viver tentando parecer melhor do que somos é exaustivo. Isso está nos matando. E eu confesso para vocês que eu estou cansado também. Cansado do meu coração legalista. Da tendência de me justificar. Seja aqui, seja aqui. Mas eu também estou cansado do meu coração que insiste em quebrar a lei de Deus quando é conveniente para mim. Quando, Deus perdoa, né? E eu espero que vocês estejam cansados também. Tim Keller diz: você pode tirar quantas férias quiser,
Mas se não alcançar o descanso para a sua alma, o descanso no que Cristo fez, você jamais descansará de verdade. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que estão prestes a sair de férias. Então é isso mesmo. Enquanto não descansar em Cristo, você nunca vai encontrar descanso para a alma. Jesus viveu uma experiência esmagadora de separação de Deus para que nós possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que os nossos pecados estão perdoados. Ser cristão é isso. Não é vir ao sábado ou domingo, não é cumprir as metas, e nem se você põe um checklist no seu plano de leitura da Bíblia anual. Mas eu encorajo que você faça um plano de leitura da Bíblia anual. Mas é mais do que isso. É saber que Ele nos ama e nos perdoa e nos traz para perto. Deus não nos joga fora. Ele diz para você aqui hoje que está lutando para confiar, que talvez nunca descansou, encontrou essa paz no coração. E eu chamo o pessoal da música enquanto isso. Ele diz para você em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não mais trabalho, não mais dinheiro, não mais lazer, não mais férias. Não, isso não vai te aliviar. Isso talvez te faça se sentir pior. Mas Jesus diz, vem a mim, eu sou o sábado para você, eu sou o descanso, eu sou a cura para o seu coração. Jesus quer ser o seu descanso aqui hoje, se você nunca fez isso. Deixa Ele carregar o fardo do seu pecado. Vá a Ele. E nós podemos te ajudar. Como? Orando por você, conversando com você. Se você quiser ajuda, fale conosco. Fale com quem te convidou. Não saia daqui indiferente. Ele está te chamando para descansar nele. E uma segunda aplicação para você que já é cristão. Você fala, não, eu já descansei em Cristo, eu já criei. Como você tem tratado o privilégio do culto público, da reunião com a igreja? Como você se prepara para o domingo? Será que qualquer coisa é prioridade, ao invés de cultuar ao Senhor com os irmãos? E cultuar não é só vir e sentar, envolve o compromisso, o planejamento e o serviço, porque tem muitos irmãos que estão nos servindo aqui hoje. Como você tem lidado com o privilégio? Será que o futebol é sempre prioridade? Dormir, churrasco, receber qualquer visita não planejada? Não fazer nada? O que tem sido prioridade que te impede de valorizar o privilégio que é descansar através do culto a Deus? Da celebração de quem Ele é por nós, em nós e através de nós. Você tem desfrutado desse presente que Deus te dá? A palavra orada, a palavra pregada, a palavra cantada e a palavra vivida nos nossos relacionamentos. Como nós temos tratado esse privilégio? Há deleite, prazer, expectativa? Se o culto para você é um fardo, se estar com os irmãos é uma canseira, se arrependa, porque o pecado está em você. Essa é a família que Deus te colocou membro da nova aliança. Esse é o povo que Deus te deu de presente. Ame-o. E enquanto pecamos uns contra os outros, nos desentendemos, nós somos amados por Deus e capacitados a perdoarmos uns aos outros, a valorizarmos uns aos outros, a calar as nossas críticas em alguns momentos, mas no ambiente certo fazê-las, para que tudo cresça, melhore e Deus seja glorificado. Como nós temos vivido esse privilégio? Se você perdeu isso, eu quero te convidar à renovação. Renove a sua fé em Deus e o seu amor ao cultuar com os irmãos. Renove isso. Busque em Deus novo ânimo. Busque em Deus a admiração por Ele,
que te faça querer estar cultuando a Ele. Não é sobre cobrança. Não é sobre alguém precisar te mandar um WhatsApp falando sentir falta de você. É sobre o seu amor a Ele. Nós vamos mandar o WhatsApp falando que nós sentimos falta de você. E isso é a nossa manifestação de amor a Ele e a você. Mas você não precisa disso. Você pode vir, você pode valorizar, você pode se envolver. E é de graça. Só custou a Cristo. A nós custa nos render e obedecer. E em Apocalipse 4:11, para finalizar, eu quero que você escute isso e que isso entre em você. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Ele é digno. Nós devemos adoração ao nosso Deus. Nos é próprio louvá-lo. Nos é próprio priorizar o domingo, como eu falo na classe de integração. Seu compromisso no domingo é isso aqui. Todo o resto é secundário. Essa é a sua prioridade. E essa é a nossa prioridade, amém? E se não tem sido, que seja. Vamos desfrutar do banquete que Deus tem nos dado, a presença dEle e o povo dEle. Esse é o descanso que nós precisamos. E nutridos, nós saímos daqui para enfrentar a segunda. A batalha, a luta contra o nosso pecado e o dos outros. Nutridos, fortalecidos, nós saímos. Mas que nós saímos daqui alegres. Porque Ele é nosso. Ele é seu. Você é dEle. E nada pode separar isso. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti e Te louvamos por separar esse dia para nós estarmos aqui, cultuando ao Senhor, nos alegrando com o Senhor e com tudo que o Senhor nos dá. Abra os nossos olhos, ó Deus, para valorizar aquilo que tem valor eterno. Nos ajude a desfrutar com leveza, dentro dos nossos corações, com fervor, com alegria, e junto com os nossos irmãos, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Obrigado porque a eternidade está garantida por causa do Senhor. E por causa dessa vitória sobre o pecado garantida, nós podemos lutar hoje. Sabendo que nós temos em Ti todo o consolo, todo o ânimo, todo o apoio. E através da nossa igreja, todos os recursos espirituais, comunitários, para vencer o pecado e para aprender a Te amar mais e mais. Nos ajude a descansar em Ti. Nos ajude a entender que o Evangelho é o nosso descanso. Que Jesus Cristo é o nosso sábado. É nele em quem descansamos e não em nós. Em nome de Jesus. Amém.